Bom dia, garotada do sexto ano, garotada esperta, já está acordada, já estão aí ligados no centro de mídias e aí com seu material para poder estudarmos. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História aqui no Centro de Mídias, e hoje nós teremos uma aula de Geografia. Quem vai ministrar a aula para vocês, garotadas? Quem vai ser? Vai ser o professor Antônio Russo. Bom dia, professor. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos do sexto ano, aos professores e professoras. Vamos ter aí o início das aulas de Geografia. Hoje é a primeira aula, nós vamos ter uma retomada de uma habilidade aí do quinto ano para vocês estarem se acostumando aí com o sexto ano e com as aulas de Geografia. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, professor Carlos? O que nós iremos trabalhar? O tema da aula será a transformação da paisagem no decorrer do tempo. É uma matéria bem legal, um tema bem interessante, bem típico aí de geografia para o sexto ano, essa percepção da transformação da realidade. Então, fiquem bem ligados aí na aula. E nós vamos trabalhar as seguintes habilidades na tela. Trabalharemos a habilidade do currículo paulista 8, analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequências de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes, ou seja, então, é um conjunto de materiais que estão muito próximos e acessíveis aí de vocês. A unidade temática será as formas de representação e pensamento espacial, e os objetos de conhecimento serão mapas de imagens de satélite. Legal? Bom, se o tema é paisagem, nós queremos saber qual é a percepção que você tem de paisagem. Quando você ouve a palavra paisagem, o que vem na sua mente? Com certeza já veio um monte de coisas aí na sua mente. Então, daremos 2 minutos para vocês realizarem essa atividade. Dedinho no teclado, já voltamos, participe. Voltamos para a participação. Os professores já estão aqui desejando um bom dia aqui no chatinho. Professor Elcio, professor Celso, professora Dulce, professora Sandra, professora Joana, professora Maria, todos aqui estimulando a garotada a continuar estudando. Vamos lá, professor Antônio. A professora Rosana traz a resposta dos seus estudantes. Tudo que pode ser sentido e captado por nossos sentidos é paisagem.
Vamos ver se nós temos outras respostas aqui. A professora Elisa dizendo bom dia aí para a galera, para os estudantes. E professor Raí diz: paisagem é tudo aquilo que o nosso olhar consegue abarcar. Professor Antônio, é isso mesmo? É isso aí, pessoal. Muito boas respostas aí. Legal a participação de todos. Mas aí nós vamos colocar aí na tela, né, uma resposta assim, teórica sobre o que é a paisagem, né? Então, a paisagem, aí, como mostra a imagem, é o conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças regional e mundial. Então nós temos aí, né, a própria imagem coloca aí imagens humanizadas, né, que foram construídas pelo ser humano, como nós temos imagens aí, né, que não teve nenhum toque do ser humano, que é as paisagens naturais. Então no decorrer da aula a gente vai ver, né, os aspectos, né, e essas características desse tipo aí de transformação de paisagem no decorrer do tempo, tá certo? O importante retratar é que a paisagem natural, ela não tem nenhuma característica humana, né? E, logicamente, com o passar do tempo, com as construções, né, e com a vinda aí, né, do ser humano e a tecnologia junto, ele acaba tendo essa relação, né, de uma transformação na paisagem, né? Como a gente vai ver na primeira imagem que vai passar, uma imagem totalmente natural, né, que é, né, a paisagem aí da transformação da Fundação de São Paulo. Então a gente está vendo aí que não temos nenhuma transformação na paisagem, né, a não ser as pessoas, né, participando aí da Fundação de São Paulo em 1554. É uma imagem até histórica, né, professor Carlos? Sim, né, retrata aí a catequização dos indígenas aí no período da colonização. E é bem legal, professor Antônio, os estudantes entenderem que o espaço humano ele é construído quando o ser humano se apropria e transforma o espaço natural. Não é Exatamente. Isso? Então, nesse primeiro quadro aí que a gente está vendo, não há nenhuma transformação do ser humano, né? Então, isso que é importante retratar. Mesmo que as pessoas estejam lá presentes, colocando lá objetos, esta imagem ela é totalmente natural. Então, ao fundo, a gente só vê vegetação. Então, essa paisagem aí é uma paisagem típica, né, da natureza, tá ok? A próxima imagem, que a gente já vê uma outra transformação no decorrer do tempo, é a Capitania de São Vicente, né, como a principal imagem, e a Vila de São Paulo lá ao fundo, em 1631. Então, a gente observa um mapa, né, que ao fundo, né, tendo a Vila de São Paulo já com umas construções. Então já começa a haver uma transformação nessa relação de uma paisagem natural, estamos falando aí de século XVII, com essa relação da paisagem humanizada. Não podemos dizer que é totalmente humanizada, né, mas já começa a ter as transformações, né, nesse processo que vai se passando do tempo e principalmente, né, o povoamento das regiões e principalmente aí, né, do que nós chamamos na época de Vila de São Paulo e logicamente a Capitania de São Vicente aí, que foi lá a primeira região aí aqui do São Paulo a ser povoada, tá certo? Na próxima imagem, o que nós vamos ver aí? É a Casa da Câmara da Vila de São Paulo, no século XVII, que aí já há uma transformação da paisagem aqui em São Paulo, né? Já estamos aí no século XVII, então nós estamos vendo aí ao fundo o que eles chamavam de Câmara de Vila de São Paulo, né? Que na época essas câmaras municipais eram os primeiros núcleos de resistências à imposição do governo português, né? Então a gente vê aí um perfil, né, totalmente humanizado, né, com construção de casas. Então esse é o tipo aí de paisagem que nós chamamos de paisagem aí humanizada. Nós não vemos nada ao fundo, né, de vegetação, e o que acaba aparecendo mais aí é as construções feitas aí pelos seres humanos, tá certo? Então dá para ver nitidamente aí uma diferença entre uma paisagem natural, que a gente viu aí no processo inicial, lá na primeira imagem, com a Fundação de São Paulo, e agora com essa imagem aí, já com uma construção, né, na Vila de São Paulo, no século XVII, né, com uma região mais humanizada. Na próxima tela, né, já, né, as transformações aí da cidade de São Paulo, nós temos a Várzea do Carmo. Né, para quem mora aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a Várzea do Carmo fica lá na região
quase central, né, entre o Ipiranga e o centro de São Paulo, Parque Dom Pedro, Baixada do Glicério, aquela região lá, era uma várzea, né? Então nós estamos vendo aí uma imagem do século XIX, né, com construções aí de casas, né, um aumento aí, e nós temos também o rio, né, o córregos, os rios, né, o principal rio que passa por aquela região é o rio Tamanduateí, né, que já começa a ter transformações, né? Então, para quem conhece a região, já passou por lá, né, olhando essa imagem de 1821, né, e vendo a imagem de hoje, vê uma grande transformação que ocorreu nessa região, né, professor Carlos? Sim, e a maneira que o professor está colocando, eu fico lembrando aqui que, por exemplo, você vai num bairro ou numa cidade que tem muita subida, né? Subida, descida. Aí você passa a pensar que outrora, quando aquele espaço era um espaço plenamente natural, então ali poderiam ser morros, né? Ou várzeas, como nós temos aqui na imagem da Várzea do Carmo, você vê que é um lugar elevado, e que as pessoas aproveitam o território e constroem o seu espaço humano no próprio desenho ali do território, né? Então não houve ali uma terraplanagem, né? Então, às vezes tem bairros que aí fala, poxa, esse bairro tem muita subida, tem muita ladeira. Então lá atrás pode ter sido um morro, né? Na realidade, né, no início do século XX, né, o prefeito Prestes Maia, ele fez um loteamento, né, de várias áreas da cidade de São Paulo, incluiu também as várzeas, né? Lembrando que várzeas, em épocas de cheias, são aquelas regiões próximas dos rios que acabam se alagando, né, porque há um excesso de água. Então, na prática, não deveria ter construções lá, né, mas com a expansão da cidade de São Paulo e de outras cidades aí, essas regiões acabam sendo povoadas. E não foi diferente aí na Várzea do Carmo, que quando a gente vê a imagem, volta a imagem um pouquinho de novo aí, filhão, e a gente vai ver o quê? O que o professor Carlos falou, né? Um morro com as casas, e na parte de baixo está passando o rio. Né? E com isso, né, as pessoas não estavam morando lá tanto na várzea, mas com o passar do tempo, com o loteamento dessas regiões aí, acabaram, né, aumentando aí o contingente populacional, né, e aí aqui a gente chama até de macrocefalia urbana, né, o inchamento das grandes cidades, e não foi diferente aí na cidade de São Paulo, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem? Nós vamos ver aí, né, o mapa da cidade de São Paulo de 1943, tá certo? Então, nós estamos vendo aí, né, uma imagem aí da região, o núcleo central, né, da cidade de São Paulo, e o urbanismo, né, como cresce nessa região aí. Não é como está nos dias de hoje, né, mas a gente já vê um núcleo urbano, né, bem, né, característico aí da nossa cidade de São Paulo. Então, assim, o povoamento cada vez mais, né, integrando aí nessa região de São Paulo, que logicamente tem seu ápice, né, no período aí a partir da década de 1960, com a entrada aí da industrialização, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então começa a aumentar muito na década de 1960, 1970, até o início de 1990, e começa a ter uma diminuída, até porque as indústrias começam a sair das cidades por aqueles fatores locacionais, né, que nós temos aqui em São Paulo, que acabam dificultando, né, o meio de transporte, que é a questão, né, do trânsito, é a questão do IPTU ser mais caro, e aí eles acabam indo para cidades mais próximas, tá ok? Depois nós temos aí um mapa mostrando a região aí, né, de São Paulo. Né? Então, observe aí o mapa, o que ele mostra, né, o próximo mapa aí, filhão, isso. Aí nós temos aí um mapa, né, que é o da urbanização da cidade de São Paulo, né, com a zona norte, sul, leste e oeste, mas que é de 1930 a 1949. Então a gente vê uma área urbanizada, né, que está aqui alaranjada, aqui, que mostra uma região que foi urbanizada no período até 1929, né, uma região mais centralizada, e a partir daí, né, começa a ter a expansão, que são os pontos vermelhos, né, principalmente em regiões, né, mais afastadas do grande centro, que hoje é o Centro Velho.
tá? Que é a região lá da Praça da Sé, né? Aquela região lá mais centralizada. Porque hoje nós temos na cidade de São Paulo o Centro Velho e o Centro Novo. O Centro Velho é a região lá da Praça da Sé, com a Rua Direita, toda aquela região do Anhangabaú, né? E o Centro Novo lá é a Avenida Paulista, lá, que é o centro financeiro de São Paulo e até do Brasil, tá certo? E aí nós temos uma outra imagem também da região, né, de uma área urbanizada aí de São Paulo, né, que ela é mais urbanizada, né, e bem mais humanizada. Então a gente tem uma área urbanizada até 1992, que é essa região aqui toda, né, e os pontos vermelhos, né, são as áreas urbanizadas que vão de 1993 a 2002. O que a gente observa é a pequena quantidade de espaço verde que estão nas extremas periferias do município de São Paulo, né? Então a gente vê nas periferias as regiões ainda em verde. Volta um pouquinho aquele mapa anterior, né? Só para a gente fazer uma comparação, né? Aquele mapinha anterior do município aqui do município de São Paulo, que é esse aqui. Então a gente vê um pouco mais, né, de área verde, tá vendo? Não tanto, né, mas um pouco mais. Então dá para ver aí que começa a diminuir também a área verde aí. Tá certo, pessoal? Vamos aí à atividade, Carlos? Sim, vamos para a atividade. Eu acredito que essa atividade vai bombar. Na tela. Em qual cidade você mora? Essa cidade fica numa área rural ou numa área urbana? Facinho, daremos 1 minuto para você realizar essa atividade. Dedinho no teclado, participe. Voltamos para a interação. Professor Antônio, nós temos aqui estudantes e professores de Santo André, temos da Moca, temos também aqui de São Bernardo, temos também de Registro, Ribeirão Pires, Guarulhos, Itaberá, temos diversas cidades e o pessoal está colocando aqui 90% área urbana e alguns lugares como Santa Bárbara, que é Santa Bárbara do Oeste, que existe a área urbana e ao redor aqui, diz o professor João, a área rural. É importante, galera, vocês terem essa curiosidade, galerinha do 6º ano, para vocês trabalharem os mapas. Geralmente, professor Antônio, na escola, quando nós colocamos o mapa mundi na lousa, quando termina a aula, a garotada vai lá apontar os países, as cidades, as capitais. Mas é interessante que você também analise o mapa de São Paulo, o mapa da cidade, da sua região. Inclusive, nessa pandemia, né, muitos municípios têm disponibilizado um mapa, né, da pandemia e tal, das ações que estão sendo feitas pelos municípios. Então, tenha curiosidade e comece a trabalhar os mapas, que é muito interessante e vai aguçar aí a sua curiosidade em geografia. É interessante até que quando a gente mora no interior, né, um pouco afastado, a gente fala, hoje eu vou lá na cidade pagar uma conta. É interessante isso, né, essa relação entre o que é urbano e o que é rural, né? E agradecer mais uma vez aí a participação dos professores e dos alunos aí no chat, que acaba aí, né, acariciando mais ainda a nossa aula. Nós vamos fazer aí uma relação aí de fotos, né, e de imagens, mostrando aí o passado e o presente aí de algumas regiões da cidade de São Paulo. Então vamos aí para a primeira. A primeira aí é a Avenida Paulista, né? Nós estamos vendo aí do lado esquerdo a Avenida Paulista de 1902, né, que prevalecia aí os grandes cafeicultores
aqui em São Paulo, né, com a produção de café. Então, os grandes casarões que a gente aparece aí ao fundo são os casarões aí dos cafeicultores que viviam aí na Avenida Paulista, né, isso no início do século XX, e olha a transformação na foto à direita da fotografia mais recente aí da Avenida Paulista. Então, vejam que a transformação, né, de uma imagem de 1902, que já é uma imagem, né, de urbanização, humanizada, nós também temos, né, essa relação com a tecnologia, o avanço da modernização dos equipamentos, das construções, e aí nós temos aí a imagem diferente, bem diferente aí do que era a Avenida Paulista no início do século XX, o de que hoje é a Avenida Paulista. Legal, professor Antônio, que ao olhar para a imagem, né, talvez uma palavra que os estudantes possam se identificar quando estiverem na Avenida Paulista, seria a palavra verticalização, né? Isso, você muito tem bem ali lembrado. essa planície, nessa questão horizontal, e aí a transformação, as novas cidades agora, eles têm essa paisagem vertical, né? Cresce para o alto. Apesar que muitos casarões aí foram tombados, né? Então tem que prevalecer, né, construídos da mesma maneira que são, mas vários foram aí destruídos para essa verticalização que o professor Carlos falou. A próxima imagem é da Estação da Luz, que fica no centro de São Paulo, né, o aspecto da construção dessa estação, ela ainda permanece praticamente a mesma, né, porque ela também é tombada, mas, né, em volta dele a transformação aí dessa relação, né, de modernização, como a gente pode dizer, né, da transformação da construção do que era, né, em 1900, né, no final do século XIX, início do século XX, e nos dias de hoje aí, para quem conhece a Estação da Luz aí. Mas o importante é a arquitetura, né, do prédio ter se mantido aí pelo tombamento desse prédio aí. Tá? Na próxima imagem, nós vamos ver o Vale do Anhangabaú, que também fica no centro da cidade de São Paulo. Então, é claro, né, que já tem prédios, né, nesse início do século XX, mas tem uma diferença dos prédios de hoje, né? A imagem aparece muito assim com a praça, né? Ela não mudou muito a questão aí da praça, para quem conhece, né, e vê a foto, é muito parecida. Mas os prédios, né, ainda existem alguns prédios antigos aí que aparecem na imagem, mas muitos deles também já foram destruídos para a construção de novos prédios. Então, a transformação também das imagens do Vale do Anhangabaú. Na próxima imagem, nós temos aí o elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão, em construção no início da década de 1970. Né? Então, ele termina aí a sua construção mais ou menos em 1972, 73. E aí nós temos a fotografia recente, né? Então nós temos uma imagem da construção, né, e os prédios sendo construídos no decorrer do tempo, e praticamente a gente não vê mais um minhocão aí no meio, né, professor Carlos? Está lá no centrão, mas bem... Isso, né, a verticalização, e mesmo uma visão aérea, né, uma visão do alto, ele se perde ali, né, no meio dos prédios, como inchou, né, a cidade de São Paulo. E quem já teve a experiência de viajar para o Nordeste, né, de avião, ou para qualquer outra região, quando você está voltando, né, quando o avião está pousando, você tem essa visão panorâmica da cidade de São Paulo, e você vê, como muitos falam, né, uma selva de pedra, né? Exatamente. Lembrando que o elevado Costa e Silva, aqui para quem não conhece, ele liga a Zona Leste com a Zona Oeste. E aos finais de semana, ele fica, né, fechado aí para, né, a diversão, né? É como se fosse um parque, né, a céu aberto, aí, um parque cimentado, né, professor Carlos? A próxima imagem, nós vamos ver aí uma imagem da cidade de São Paulo, né, uma imagem atual com as grandes construções aí, né? Então, o centro de São Paulo aí no meio da foto, né, e a expansão da cidade, que é uma parte dela, né? Então ela se expandiu tanto horizontalmente como verticalmente, a cidade de São Paulo, como a gente observou naqueles mapas aí que mostravam a região aí do município de São Paulo. Então vejam, né, o que o professor Carlos comentou, a verticalização, ele é bem aparente nessa foto, né, com as construções aí de prédios, principalmente aí nas áreas centrais da cidade de São Paulo. Vamos lá para a próxima imagem, que é uma imagem de satélite, né, na qual a parte roxa é a parte urbanizada, né? Então a gente vê uma imensa parte urbanizada aí do centro
para as periferias, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste totalmente urbanizada, né? E no extremo sul a gente vê uma grande quantidade de vegetação, até porque na cidade de São Paulo é uma área até rural, né? Ainda temos áreas rurais aqui no município de São Paulo, como acontece também, né, na Zona Norte, né, que tem lá uma faixa verde, até por causa do horto florestal. Nós temos também na parte leste, né, e também temos aí na parte oeste. Mas, né, essa mancha roxa é uma mancha aí que aparece a urbanização. O próximo mapa mostra a região metropolitana de São Paulo, né, os 39 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, né, distribuídos aí nas regiões aí, né, depois nós vamos ter mais aulas sobre essa região. E para finalizar a aula, nós temos uma imagem via satélite mostrando a megalópole brasileira e a maior da América Latina, que é São Paulo e Rio de Janeiro, aí bem iluminado. Tá certo? Tudo bem, professor? Acabou, né, a aula? Que transformações, hein, professor? A galerinha pode perceber aí como houve, né, uma transformação expressiva, né, na cidade de São Paulo. Gente, a aula está no fim, o tempo é pouco, muito conteúdo. Eu agradeço aos professores e aos estudantes. Avalie a aula no final e até a próxima aula. Isso. Continue estudando. E aproveite aí, faça a pesquisa do Mão na Massa, que está lá no repositório. E até a próxima aula, pessoal. Tchau.